Olá, paz e bem. Outra vez nos reunimos, que bom nos encontrarmos para refletirmos a palavra de Deus deste 21º domingo do tempo comum. Vamos lá, nesse encontro de fé, nessa caminhada de amor rumo ao céu. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Pois bem, então neste 21º domingo do tempo comum, o texto evangélico é aquele mesmo que recentemente nós ouvimos e meditamos na festa de São Pedro e São Paulo no último domingo do mês de junho. É a famosa pesquisa de opinião pública, quando Nosso Senhor pergunta aos apóstolos: O que dizem os homens ser o Filho do Homem? De fato, todos nós temos uma opinião. Toda pessoa acha alguma coisa sobre Deus, quem é Deus. E essas opiniões, ou esses achismos, quase sempre são apresentados de acordo com as suas experiências pessoais. Experiências, às vezes, até do ponto de vista racional. Eu ouvi dizer, alguém me falou que era dessa maneira, que ele é dessa forma. Todavia, se nós sintonizarmos agora qualquer outro canal de televisão que não este, alguém vai estar falando de Deus, emitindo a sua opinião. Mas vejam como é necessário passar da opinião para a fé. Jesus pede essa conversão e esse passo, quando ele mesmo diz aos discípulos: Mas e agora? E vocês? O que cada um diz? O que é ou quem é o Filho do Homem na sua vida? Não depende apenas de uma experiência pessoal, depende sobretudo de uma experiência de fé, a experiência da Igreja. Notem que no texto evangélico, Jesus obtinha algumas respostas comunitárias. Uns dizem que Elias, outros dizem ainda que é algum dos profetas. Quando Jesus pede a mudança, ele faz uma pergunta e ouve exatamente de Pedro: Senhor, eu creio que tu és o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro é, na verdade, uma profissão de fé. Não é simplesmente uma resposta, é uma profissão de fé de um homem escolhido, chamado por Deus, mas que também recebe o encargo, a missão de agora conduzir não apenas o colégio apostólico, os outros discípulos, mas ele recebe também a missão de conduzir a própria igreja.
a comunidade dos fiéis. Esse é o motivo pelo qual a nossa fé não é apenas fruto de uma experiência pessoal. A nossa fé é a fé da Igreja, é a fé dos apóstolos, é a fé alicerçada ao longo dos séculos na experiência daqueles que conheceram, viveram ao lado do Cristo e se deixaram conduzir por Ele. Outro passo importante é que após esta profissão de fé, Jesus se dirige a Pedro mudando o seu nome, mudando a sua vida. O nome tem a ver com a nossa missão. O nome não significa apenas quem eu sou, mas o que eu faço, o que eu realizo. E Jesus diz: agora, doravante, não será chamado apenas de Simão, mas será Pedro, a pedra firme sobre a qual a Igreja está apoiada, a pedra de testemunho de fé. Mas a gente não pode esquecer que a pedra angular da Igreja não é Pedro. A pedra angular da Igreja é o próprio Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Mas não foi realmente Pedro quem mais tarde negou a Jesus? Se arrependeu, voltou atrás, desembainhou a espada? É que a Igreja, como sendo o corpo místico de Cristo, ela é inabalável. E se a Igreja não fosse o corpo místico de Cristo, não estaria presente na história da humanidade há 2000 anos, 2 milênios. E quanto mais a Igreja é perseguida, notem esse detalhe, quanto mais a Igreja é perseguida, mais fortalecida ela se torna. Pedro foi morto, foi crucificado de cabeça para baixo. Quantos mártires, quantas pessoas entregaram a sua vida por Cristo, pela Igreja e em sua Igreja. Pedro, apesar de ser humano, apesar de ser vulnerável, de pecar e de se arrepender, é aquele que se torna a pedra de unidade da Igreja Católica, representado até os dias de hoje na pessoa do Papa. É assim, queridos irmãos, Jesus chama pessoas humanas, incoerentes, inconsistentes, porque a pedra angular é Ele. Se Ele quisesse uma igreja sem pecados, totalmente imaculada, Ele teria escolhido anjos. E, no entanto, escolhe pessoas humanas, com as suas limitações e fraquezas, para conduzir a sua igreja, porque, na verdade, quem governa e quem conduz a igreja é sempre o Cristo. Deixemos as opiniões de lado. Todo mundo as tem. Todo mundo possui uma opinião. E manifestemos a nossa fé, a nossa adesão, o nosso compromisso de fé com Cristo e em sua igreja. Fique agora com aquele papo de cruz da nossa amiga Lunara Aires. Oi, gente, está começando mais um Papo de Cruz no programa de todo o coração do nosso bispo Dom José Rui. E hoje eu estou aqui para falar com vocês uma coisa super especial, super importante e que tem queimado o meu coração. Em um momento de oração, Deus me dizia: a fonte onde você busca a água diz muito sobre a pessoa que você é. A fonte que você busca a sua água de beber diz muito sobre a pessoa que você tem se tornado, sobre a pessoa que você tem formado. Você é a única pessoa responsável pelo condicionamento positivo da sua vida. Isso não é papo de coach, isso não é papo de pessoa de terapia ocupacional, de pessoa que quer te ajudar de uma maneira apenas humanística. Isso é palavra do Evangelho. A gente vai partilhar hoje uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 4. É uma palavra a qual eu sou apaixonada e eu já tive a oportunidade de partilhar outras vezes com vocês sobre ela.
sobre a samaritana, sobre a mulher do poço que se encontrou com Jesus. Para quem não sabe, eu vou recapitular. A samaritana, ela era uma mulher que estava indo ao poço por volta de meio-dia, como a palavra diz, e Jesus estava ali naquele poço, sozinho, enquanto os discípulos estavam indo à cidade comprar alimento. E normalmente os judeus e os samaritanos, eles não se relacionavam, eles não se falavam. E Jesus chega para aquela samaritana nesse primeiro momento já para quebrar um paradigma, mas por um bem maior, por uma causa maior. E daí eu convido você agora a pegar a sua palavra, abrir a sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 4, e a gente vai só passar o versículo, só partilhar um versículo, o versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirar mais. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eu peço que você, se puder, medite nessa palavra, não só nesse versículo, mas no capítulo 4 inteiro, que é uma passagem linda. E daí eu quero falar com vocês uma realidade. A mulher samaritana era uma mulher acostumada a se trocar por qualquer coisa. Todo esse versículo mostra Jesus dialogando com ela e tentando apresentar as verdades do reino, inclusive falando sobre a questão dos maridos que ela tinha e que não eram dela. Quando Jesus pede para ela chamar o marido e ela diz que não tem marido. E nesse momento eu quero falar a você que quando a mulher samaritana, ela encerra uma parte do diálogo dela falando com Jesus: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não tenha que voltar e buscar mais. A mulher samaritana não está falando apenas da água física, nesse sentido material que a gente está falando. A mulher samaritana está falando da água espiritual. A mulher samaritana está falando sobre o romper com todas as suas cadeias, sobre o romper com tudo aquilo que lhe prendia numa visão e numa vida extremamente humana. Nós somos humanos, nós estamos na terra, mas nós somos chamados a antecipar o céu, a viver a santidade e a viver de acordo com aquilo que Jesus nos propõe, que Deus, nosso Pai, nos ensina e nos propõe em toda a palavra desde o Antigo Testamento. Quando ela diz: Senhor, dá-me de beber dessa água, é como um clamor, é como um grito da alma da mulher samaritana pedindo ajuda a Jesus para que ela não precise buscar mais as águas nos poços que não fazem bem a ela. E aí, depois dessa partilha, eu quero perguntar a você: quais são os poços que você tem buscado água? Quais são os poços que você tem buscado encher os seus reservatórios? Quais são as pessoas poços? Quais são os ambientes poços que você tem se disposto a estar? Onde é que você tem trocado? Onde é que você tem dado o seu valor? Pelo que você tem dado o seu valor? Nesse encontro, a mulher samaritana entende, é como se as escamas dos olhos da mulher samaritana pudessem cair e ela pudesse entender o verdadeiro valor dela. É como se ela pudesse entender que ela sozinha, ela não conseguiria nada. Ela sozinha, ela não conseguiria se livrar do pecado, dos erros, das falhas, de tudo aquilo que ela já vinha sendo condicionada na vida dela. Mas à medida que Jesus chega, conversa com ela, mostra a realidade do reino, Jesus mostra que o poço que é Ele, a vida eterna, vale a pena. E eu quero dizer a você, não importa de onde você já bebeu as águas, não importa quais águas você já consumiu, não importa as pessoas que você permitiu que fizessem você se tornar a pessoa que você é hoje, com as falhas que você tem hoje, com os pecados, com os espinhos que você tem hoje. Você só precisa lançar-se para frente, olhar para frente e aceitar a água da vida, porque a água da vida, ela é reparadora. Jesus, ele não entra em cena para deixar nenhuma haste solta. Jesus, ele não entra em cena para trabalhar pela metade. Ele só consegue compreender totalmente a nossa vida como um plano perfeito. E é isso que ele quer fazer. Ele quer te dar a água da vida. Então, pare de buscar água nos poços que não constroem o reino em você. Se afaste de pessoas e de ambientes que destroem um ambiente de santidade em você, que destroem o jardim que Deus construiu em você, porque pela força do Espírito você é capaz de vencer toda e qualquer provação, dificuldade e espinho na tua vida. Amém? Então é isso, eu encerro mais um Papo de Cruz aqui, eu volto na próxima semana para partilhar um pouquinho mais com vocês. Até mais! Concluindo mais um programa, vivendo mais um final de semana, mas sobretudo desejando viver, experimentar a Palavra de Deus, a fim de que ela seja luz para iluminar o nosso caminho, para nos conduzir na estrada certa,
queremos também pedir as bênçãos de Deus, a fim de que esta bênção nos sustente, nos fortaleça na fé, no amor e na esperança. Que esta bênção, que a graça de Deus, melhor dizendo, nos sustente, nos fortaleça em nossa vida. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre todos vós, as suas famílias, as vossas vidas, a bênção amorosa e protetora de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos. Até a próxima, se Deus quiser. E certamente Ele haverá de querer.